Eu tinha tido uma infância muito católica, que os meus pais eram extremamente católicos. Fui sacristão e os meus pais descobriram que eu poderia ter uma boa vocação para padre, coisa que a mim nessa altura me entusiasmava, ir para o seminário, gostava de aprender, gostava de estudar e teria uma vida boa para os meus pais, que tinham uma vida muito precária e com muitos filhos. Também era uma forma de saberem que eu estava bem entregue, não é? No seminário foi responsável pela camarata onde eu dormia um tal Padre Carlos, que era aquele que todos os domingos vinha a Lisboa, à Igreja dos Mártires, para celebrar missa através da RTP. Aquelas mãos que abençoavam os fiéis através da televisão na missa de domingo eram as mesmas que à noite iam à minha cama para me apalpar, para me tocar, com o pretexto de querer saber se eu tinha pecado contra a castidade sozinho. Gostava de me beijar com a língua boca adentro e chegou a dizer-me uma vez: vamos lá acabar com a marmelada que está na hora da oração. E gostava de, durante o dia, depois das aulas, me chamar ao quarto dele para me abraçar, para me beijar e etc. Isto durou 1 ano e meio. Depois, quando fui para Fátima, para a casa desse frade franciscano, que era uma casa com 20 rapazes, todos órfãos de mãe e pai, ou órfãos só de pai ou de mãe. Eu era o único com pai e mãe em Lisboa, que estava num orfanato na Cova da Iria, chamado Refúgio da Mãe do Céu. Era o nome dessa casa. Aí as coisas foram muito, muito, muito piores, porque não havia condições de vida, passávamos fome, levávamos muita porrada e o frade franciscano era um abusador sexual muito pior, muito sórdido, e que esse sim causou um trauma muito maior. Ele me chamou para a cama dele, onde me fazia apalpar os testículos dele com a minha mão, horrível, e pior do que isso, eu adormecia facilmente, era uma criança, dormia profundamente durante a noite, e durante a noite ele masturbava-se no meio das minhas pernas. De manhã, eu lembro-me que um dia de manhã acordei todo molhado e perplexo. Eram 6 da manhã e ele diz-me assim: bom, são 6 da manhã, agora tens de te levantar e ir à missa das 7, mas tens de ir mais cedo para te confessar. Ou seja, o pecador era eu. E isto é o que fazem os pedófilos, é encher-nos de culpa e de complexo de culpa. Aquilo que vivemos durante todos os anos que não conseguimos quebrar o silêncio, durante todos os anos que sofremos para dentro quando meditamos sobre aquilo que nos aconteceu, a sensação é, em primeiro lugar, de culpa, porque não soubemos evitar, não soubemos denunciar, não percebemos nada, não percebemos que aquilo não era nada para a nossa salvação do pecado ou do inferno, não percebemos nada que aquilo era para limpar os pecados e, portanto, tens de te confessar. É esse o sofrimento das vítimas de abuso sexual. É que, durante muito tempo, eu durante 10 anos, nunca falei do assunto. Só aos meus 21 anos é que contei estas histórias à minha namorada, aquela que viria a ser a mãe das minhas filhas, já falecida, infelizmente. E portanto, são 10 anos
de grande sofrimento. Eu, durante a minha adolescência, via-me ao espelho e batia-me, agredia-me com socos e estaladas, de raiva, de complexo de culpa, de não ter conseguido dizer nada, não conseguir falar daquilo, não conseguia. São coisas que ficam dentro, atravessadas, e não conseguimos sair dali. E isso é um sofrimento interior muito grande, que se chama TRAUMA, trauma. Aos 16 anos, eu falei com um padre no Patriarcado de Lisboa, um recentemente falecido padre Feitor Pinto. E falei-lhe destes abusos no seminário e em Fátima, no Refúgio da Mãe do Céu. E ele desvalorizou, disse que esses dois, padre e frade, já tinham sido sinalizados e estavam afastados e tal, mas não deu mais sequência nenhuma, não deu mais importância nenhuma. E eu aí ainda me senti mais silenciado, porque se nem com um padre responsável do patriarcado e etc., que dirigia a Juventude Estudantil Católica, a JEC, onde eu estava associado nessa altura, então não valia a pena falar disto e continuei silenciado até aos 21 anos. Hoje eu tenho uma apetência natural e forte para falar disto, porque sinto-me completamente livre desse meu trauma. Cada vez que eu fui contando estas histórias a várias pessoas era um processo de libertação e hoje falo disto com toda a tranquilidade, em qualquer fórum, e faço questão de o fazer por uma questão de denúncia. Porque a hipocrisia na Igreja Católica é muito grande. Hoje em dia não me afeta nada aquilo que foi o meu trauma durante 10 anos e mais, enquanto não falava ou falava muito restritamente nos amigos e tal. A primeira vez que eu vim falar publicamente sobre isso foi numa entrevista de uma revista em 2002, há 20 anos, há 21 anos. E a partir daí eu fui-me mentalizando e convencendo de que eu tenho de falar sobre isto em qualquer lado, sem vergonha, com coragem, porque a nós compete-nos a coragem, a vergonha que a tenham eles. Portanto, eu assumi que tenho que ser porta-voz dos meus traumas e de todos aqueles que não conseguem libertar-se dos seus traumas. Há homens e mulheres que foram abusados sexualmente e que ainda nem ao seu marido ou à sua esposa falaram sobre isso. São milhares e milhares de pessoas, rapazes, meninos, raparigas e meninas, que sofreram isso na sua infância ou na sua adolescência e que eventualmente ainda sofrem. As pessoas que achem que devem ser indemnizadas, devem ser indemnizadas. A Igreja, que é isenta de impostos, tem muitos milhões para pagar indemnizações. O Dom Clemente diz que até é uma afronta, é uma provocação para as vítimas dizer que devem ser indemnizadas. Eu não quero indemnização nenhuma, evidente, já estou libertado disso tudo, felizmente, na minha memória, na minha consciência, na minha vida e na minha filosofia de vida, etc. Mas as pessoas que mais recentemente sofreram traumas de abuso sexual, sofrem traumas de abuso sexual e cujos seus abusadores ainda estão vivos, se pretenderem ser indemnizadas por razões materiais e psicológicas, porque sofreram, porque continuam a ter que pagar médicos, porque continuam a ter que ir ao psiquiatra, porque continuam a ter que tomar calmantes, para não falar naquelas que já não tomam nada disso porque se suicidaram. Porque no relatório desta Comissão Independente, segundo ouvi dizer, eu não li essa parte, mas chegou-se à conclusão que algumas pessoas conheciam outras que por essas razões se teriam suicidado, à volta de 12 pessoas. Muita gente ainda está a sofrer. Eu, felizmente, não. Porque, eu repito,
eu revelo com entusiasmo estas coisas em desfavor da Igreja, em desfavor da hipocrisia e em desfavor dos abusadores, que a esse é que compete ter vergonha, não a nós.